Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, chegamos à aula de número 6 do nosso curso. Eu quero crer em Cristo Jesus, que você está sendo grandemente abençoado por esse estudo. Deus abençoe a sua vida, a sua disposição em estudar. Nós vamos tratar a respeito da extensão da reforma. E nesse estudo vamos falar sobre alguns outros personagens ao redor de Lutero, alguns de um pouco antes, outros de um pouco depois. Vamos começar com Zwinglio, Ulrich Zwinglio, nascido em 1484 e morto em 1531. Depois de Lutero e Calvino, o mais importante dos primeiros dos reformadores protestantes foi ele, Zwinglio. Aqui uma imagem de Zwinglio para você ver. Zwinglio foi um dos primeiros reformadores mais importantes, ao lado de Calvino, ao lado de Lutero. Ele nasceu na Suíça, em Galen, e mostrou-se muito promissor desde cedo na educação. Estudou em Berna, em Viena, até que foi parar na Universidade da Basileia, onde foi cativado pelos estudos humanistas. Na Basileia, ele também foi influenciado por outro reformador chamado Thomas Wittenbach, que o encorajou na direção que acabaria levando Zwinglio à crença na autoridade exclusiva das Escrituras e na justificação pela graça mediante a fé somente. Zwinglio foi ordenado sacerdote católico, ele serviu em paróquias, pelo menos nas cidades de Glarus e Einsiedeln, e também foi chamado para ser sacerdote popular, que era outro termo para pregador, na grande catedral de Zurique. Em 1516, depois de estudos muito esforçados no Novo Testamento grego de Erasmo e de uma luta contra problemas morais de sensualidade, finalmente ele experimentou a abertura para a salvação de maneira bem semelhante àquilo que Lutero tinha experimentado mais ou menos na mesma época. Essa experiência levou Zwinglio a se voltar para as Escrituras com muito fervor e levou também a sentir uma hostilidade contra o sistema católico medieval, adivinha só, das indulgências. Um dos grandes momentos da reforma aconteceu no começo de 1519, quando Zwinglio começou o seu culto em Zurique com a proclamação dos sermões exegéticos, expositivos do Evangelho de Mateus. Na década final da sua vida, Zwinglio pastoreou em Zurique até a declaração que ele fez em favor da reforma. E ele então escreveu também muitos outros panfletos, confissões, muitos textos e contribuiu grandemente para o estabelecimento de outros reformadores. Ele inspirou, por exemplo, o movimento anabatista que estava surgindo, mas que depois, embora apoiado por Zwinglio, acabou rompendo com o próprio Zwinglio. Na sua abordagem da teologia e na sua prática, Zwinglio procurava justificativas bíblicas rigorosas para todas as coisas que ele fosse fazer, que dava certo embaraço a ele porque ele apoiava o batismo das crianças e quando os anabatistas o perguntavam sobre isso, ele não tinha resposta bíblica para dar. Outra coisa interessante, por causa do seu grande rigor de amor por aquilo que era escriturístico, ele mandou retirar da Catedral de Zurique o órgão de tubos que havia ali, porque a Bíblia não falava nada sobre aquele tipo de instrumento. Então mandou tirar. O que é interessante, porque ele próprio era um grande musicista e incentivava o estudo e a manifestação pela música. Então, Zwinglio tinha essa interessante forma de proceder. Ele tinha dificuldades para fazer sustentação bíblica de algumas coisas, embora amasse muito a Bíblia e defendesse estas coisas. Por exemplo, ele defendia o calvinismo e ele tinha dificuldade para sustentar biblicamente o calvinismo. Mas aí não é novidade, porque até hoje ninguém consegue dar sustentação bíblica ao calvinismo mesmo. Zwinglio acabou morrendo quando ele estava envolvido em uma batalha na qual ele foi agir como capelão das tropas da sua cidade que estavam em luta contra tropas de outro cantão, de outra região da Suíça. Mesmo depois de sua morte, mesmo depois que Zwinglio morreu, o governo da cidade de Zurique, sob a liderança do seu sucessor, que era Bullinger,
exerceu um papel muito dominante nas questões eclesiásticas. Esse modelo de relacionamento entre a Igreja e o Estado acabou parecendo muito atraente, por exemplo, à Inglaterra. A Rainha Elizabeth da Inglaterra fez a sua relação com a Igreja nos mesmos moldes como Zwinglio promovia as coisas em sua Zurique. Mas, falando de Zwinglio, nós chegamos a falar agora sobre algo chamado de a Reforma Radical, que é conhecida em alguns livros como a Terceira Reforma. É um movimento que inclui todos os elementos reformados, não identificados com a principal reforma ou com a reforma magistral. O que havia em comum todos esses elementos que estão na Terceira Reforma é que eles se decepcionaram com certos aspectos morais do protestantismo territorial, isto é, o protestantismo acabou prevalecendo contra o catolicismo em alguns lugares da Europa por causa da ajuda recebida das autoridades daqueles territórios. E isso, para alguns protestantes, foi coisa chocante, como se estivesse reproduzindo dentro do novo protestantismo ou do novo cristianismo os mesmos erros provocados pelos católicos. Então, por exemplo, dentro da Reforma Radical ou da Terceira Reforma estavam os anabatistas. O movimento anabatista tinha um elenco variado de personagens. Desse evento, desse movimento, surgiram várias igrejas independentes. A origem dos anabatistas pode estar ao redor de um homem chamado Grebel, que deixou a reforma de Zwinglio quando Zwinglio comprometeu a sua base bíblica com questões políticas. E aí acabou, então, espalhando o movimento anabatista por várias regiões e países da Europa. As principais características do anabatismo eram o discipulado, o biblicismo e o pacifismo. Mas já que estamos na Suíça, vamos falar sobre o anabatismo suíço, que desenvolveu-se primeiramente entre os partidários do próprio Zwinglio. Esses futuros radicais é que estavam ligados a Grebel, que se reunia na casa de um homem chamado Andreas Kastelberg para estudos nos subúrbios de Zurique. Por motivos diferentes, os radicais urbanos e os rurais ficaram desiludidos com a reforma conduzida por Zwinglio. Vendo a Bíblia como uma autoridade alternativa a Roma, o círculo de Grebel desejava que Zwinglio passasse rapidamente a purificar o estabelecimento religioso daquela cidade das corrupções, como, por exemplo, a missa católica, que era totalmente subvertida. Mas Zwinglio decidiu submeter a velocidade da sua reforma à prefeitura de Zurique, e aí deixou os anabatistas furiosos. O movimento radical desenvolveu dimensões sociais e também religiosas, quando seus membros se reuniram às forças dos sacerdotes rurais que procuravam estabelecer as chamadas igrejas do povo nas comunidades rurais, independentemente da autoridade religiosa protestante central de Zurique. Os novos batismos que foram ocorrendo dentro desse grupo, a partir de 1525, é que deram origem ao nome anabatismo, porque eles estavam rejeitando o batismo feito até então e dando início a outro tipo de batismo. Mas finalmente fracassaram as tentativas de transformar o movimento anabatista suíço em um movimento de massas. E aí começou a surgir a ideia de uma igreja separada da nova igreja que já era separada da Igreja Católica. Outro personagem importante para o nosso contexto é Jacó Armínio, nascido em 1560 e morto em 1609. Armínio foi educado nas universidades de Marburg e Leiden, na Academia de Genebra, em Basileia também. Ele foi pastor de uma congregação em Amsterdã e professor da Universidade de Leiden em 1603 até a sua morte em 1606. Ele não escreveu uma teologia sistemática completa, como por exemplo fez João Calvino, mas ele deixou uma quantidade considerável de escritos produzidos. Aí uma imagem de Armínio para você ver. Ele escreveu também um tratado importante sobre o capítulo 9 de Romanos, aquele capítulo preferido dos calvinistas, e ele procurou interpretar essa passagem de maneira que muitos calvinistas irritaram-se com ele porque ele negava a predestinação incondicional e assumia a predestinação
condicional. Já vou explicar. Armínio foi muito capacitado naquilo que ele estava ensinando, que a predestinação divina dos indivíduos está baseada na ciência de Deus, isto é, Deus sabe como é que cada ser humano vai reagir à graça e por isso ele salva ou condena, é a chamada graça preveniente, algo muito bem aceitado pelo movimento de John Wesley, por exemplo. O arminianismo é o nome dado à posição teológica dos seguidores de Armínio, do próprio Armínio, e esse movimento teve a sua origem, obviamente, em Armínio. O arminianismo considera a doutrina cristã de um modo bem semelhante ao modo como os pais da igreja anteriores a Agostinho e também como John Wesley, posterior a Armínio, consideram. Eles tratam as coisas de uma maneira diferente, como Calvino, por exemplo. Essa forma de protestantismo surgiu na Holanda pouco depois de a alteração do catolicismo romano ter ocorrido naquele país. Ressalta exclusivamente as Escrituras como a autoridade suprema para todas as doutrinas. O arminianismo ensina que a justificação é pela graça e não há nada de meritório na nossa fé que provoque a graça preveniente em favor de nós, a não ser o fato de que o homem resolve aceitar a graça que está sendo oferecida. O arminianismo é um tipo muito distinto de teologia protestante por várias razões. Uma das suas doutrinas distintivas é o seu ensino acerca da predestinação, pois assim os escritores bíblicos o fazem. E o arminianismo afirma que a predestinação da parte de Deus tem a ver com a salvação daqueles que se arrependem e creem. Assim, o seu ponto de vista é chamado de predestinação condicional, visto que a predestinação do destino dos indivíduos é baseada na presciência de Deus, conforme diz Pedro quando chama os cristãos de eleitos na presciência. Aí você observa, portanto, que não há sustentação bíblica para o calvinismo, mas há para a doutrina do arminianismo. Outro personagem importante para nós, John Knox, nasceu em 1514 e morreu em 1572. Era um reformador escocês que teve uma forte e longa carreira pregando e escrevendo sempre a favor do protestantismo. Depois de um breve período de pregação no castelo de Santo André e 19 meses de prisão como escravo em galés, isto é, aqueles navios com remadores franceses, John Knox tornou-se pastor de uma congregação na Inglaterra. Depois ele fugiu da Inglaterra para o continente europeu ou para a Europa continental, onde em Genebra recebeu influência dos líderes reformados suíços, especialmente Calvino. Knox retornou para a Escócia, passando a pregar na igreja de Saint-Gilles, em Edimburgo, e trabalhando incansavelmente em prol do estabelecimento da igreja reformada na Inglaterra. Por vezes ele esteve em conflito direto com a rainha da Escócia, Maria da Escócia, e depois da abdicação dela, John Knox acabou pregando na coroação do filho dela, Tiago VI. Knox via a sua vocação principalmente como a de pregador e não como de teólogo, não como de acadêmico. A sua caracterização predileta na sua obra era como ele se via, era tocar a trombeta do Mestre Jesus. E era o que ele fazia, pregando e escrevendo. A teologia de Knox era a teologia protestante. O princípio que ditava o conteúdo do seu pensamento era este: somente a Bíblia, somente a Escritura. A Bíblia é a única base autorizada para fazer doutrina e fundamentar doutrina. Knox afirmou esse princípio e também outro: somente a fé, de que somente pela fé o homem é justificado. Através do pedido de João Calvino, em 1559, Knox escreveu a sua única obra teológica acadêmica, que é chamada de O Tratado da Predestinação. Nela, ele caminha muito perto das formulações de Calvino e de Teodoro Beza, em que Deus elegeu alguns para a salvação e a outros ele reservou a condenação eterna, o que, apesar da biografia muito bela de John Knox, é errado, é uma heresia. Em 1560, Knox foi um dos autores da chamada Confissão Escocesa, que era um documento que serviu de base confessional para a Igreja Escocesa até a elaboração da Confissão de Westminster, em 1647. A
Confissão escocesa é muito notável pela sua centralidade em Cristo, vendo Cristo como centro de cada um dos seus tópicos, bem como pela riqueza teológica e também pelo calor espiritual que ela tem. Nessa mesma época, John Knox acabou ajudando no esboço do primeiro livro de disciplinas, em que os autores estavam formulando um plano para a vida social da Escócia. Era um período em que as pessoas estavam mudando de um tipo de igreja para outro completamente diferente, e Knox entendia ser necessário dar aos novos convertidos critérios bíblicos pelos quais eles pudessem agir. Outro personagem importante para nós agora é Menno Simons, nascido em 1496 e morto em 1561. Ele foi conhecido como o fundador de um grupo de crentes da Reforma que acabava se relacionando hoje com os grupos menonitas. Nos dias de Menno, os sobrenomes ainda não eram utilizados nos Países Baixos, de onde ele era originário. Então, o nome de Simons é simplesmente o seguinte: Menno, filho de Simão. Não quer dizer, portanto, que houvesse qualquer genealogia por sobrenome estabelecido. Era simplesmente o nome do seu pai pelo qual você era conhecido. Bem curioso. Menno nasceu na aldeia Frísia, uma aldeia que ficava no norte da região da Alemanha. E ele foi consagrado em 1524, com a idade de 28 anos. No primeiro ano do seu sacerdócio, Menno veio a duvidar da doutrina da transubstanciação. Falamos na aula 5, que é aquela em que o pão e o vinho mudam de substância para se tornar corpo de Cristo e sangue de Cristo de fato. Como resultado da leitura do Novo Testamento, ele abandonou a transubstanciação e passou a crer de maneira diferente quanto à Santa Ceia. Em 1531, Menno soube da execução de um homem na capital da Frígia, que ficava, como eu disse, na região norte e nordeste da Alemanha e dos Países Baixos, porque esse homem se batizou de novo, rejeitando o batismo que ele tinha. Isso deixou o Menno muito aflito e começou ele a indagar sobre qual era a utilidade do batismo e concluiu, portanto, que o batismo deveria ser feito somente após a conversão de alguém. Era algo muito importante para esse contexto. Essa tragédia partiu o coração de Menno e ele acabou então tendo uma experiência espiritual mais rica do que a que ele tivera até aquele momento. Mas depois desses 9 meses, ele renunciou ao catolicismo e acabou aceitando a graça pela fé conforme era pregado pelos protestantes. Isso era o ano de 1536. Convertido, ele aceitou o batismo e acabou se tornando um dos líderes da ala pacífica dos anabatistas da Frísia. Algo muito interessante observar como os anabatistas estavam difundidos em toda a Europa. Menno serviu nos Países Baixos entre 1536 até 1546, no noroeste da Alemanha, especialmente na região da Renânia. E ali, então, nós observamos a parte importante do seu ministério. A primeira coletânea importante das suas obras foi publicada somente em 1646. Menno mostrou ser um bom pastor, um líder muito bom, e ele escapou do martírio que estava sendo organizado através da perseguição por reação dos católicos e até de outros grupos protestantes aos menonitas. E ele escapou desse martírio simplesmente mudando de um para outro lugar dentro do território europeu. Esses são os personagens muito importantes, ou os mais importantes, do período da Reforma Protestante, imediatamente após o personagem de Martinho Lutero. Como em todas as aulas, eu deixo a você a recomendação de que assista esse vídeo novamente, não deixe de ler outra vez a sua lição, fazer os exercícios e se preparar para a sua prova. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e a sua disposição em melhor servir o reino de Deus, estudando a palavra dele com tanta dedicação. Até a aula de número 7, em nome de Jesus.